Meu nome é Amélia, e a vida me ensinou desde cedo que cada conquista tem seu preço. Aos 72 anos, o que mais valorizo são as memórias de uma vida dedicada à família. Meu marido, Paulo, partiu há 10 anos, deixando um vazio que preenchi cuidando dos nossos 3 filhos, Lucas, Clara e Fernanda. Trabalhei como costureira por décadas, muitas vezes virando noites para atender encomendas e garantir que eles tivessem uma vida melhor do que a minha. Cada pedaço de tecido que costurei trazia consigo um pouco do meu amor e das minhas esperanças para o futuro deles. Com o passar dos anos, meus filhos cresceram, formaram suas famílias e seguiram caminhos próprios. Embora tenha sido difícil aceitar a distância que se formou entre nós, eu entendia que era natural que a vida os levasse para longe. No entanto, comecei a perceber que o distanciamento não era apenas físico, mas também emocional. Telefonemas eram raros, visitas ainda mais escassas, e as conversas, quando aconteciam, pareciam cada vez mais superficiais. Na semana do meu aniversário, tentei não criar muitas expectativas, mas no fundo, esperava que meus filhos se lembrassem da data. Para minha alegria, Clara e Fernanda me ligaram dizendo que tinham planos de me visitar, e Lucas mencionou que talvez viesse com os filhos. Meu coração se encheu de esperança. Decidi organizar uma pequena celebração, algo simples, mas feito com carinho. Preparei um bolo de chocolate, o favorito de Lucas, e arrumei a sala com os enfeites guardados desde o último Natal. Na véspera do meu aniversário, comecei a sentir um desconforto no peito. Ignorei, pensando que era apenas o cansaço de organizar tudo sozinha. No dia seguinte, acordei com uma sensação de fraqueza, mas ainda assim tentei seguir com os preparativos. Cada passo parecia mais pesado, e minha respiração ficava curta a cada movimento. Foi então que minha vizinha, Dona Teresa, bateu à porta para me dar os parabéns. Ao me ver pálida e trêmula, ela insistiu que eu fosse ao hospital. Relutante, cedi. Não queria que minha saúde estragasse o que deveria ser um dia especial. No caminho para o hospital, tentei ligar para Clara, mas ela não atendeu. Fernanda também não respondeu às mensagens, e Lucas não retornou minha ligação. No hospital, fui diagnosticada com arritmia cardíaca, e o médico recomendou internação imediata para monitoramento. A notícia me deixou preocupada, mas confiei que meus filhos viriam assim que soubessem da situação. Horas se passaram, e o silêncio foi minha única companhia. Finalmente, consegui falar com Lucas. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele respondeu com um tom de pressa. Mãe, estamos no aeroporto agora. Não dá para ir. Meu coração, já frágil, pareceu despedaçar. Não fazia ideia de que estavam viajando. Antes que pudesse perguntar mais, ele desligou, dizendo que precisava embarcar. Fiquei atordoada. Meus filhos tinham decidido fazer uma viagem, e ninguém se preocupou em me contar ou cancelar os planos para ficar ao meu lado. Mais tarde, Dona Teresa veio ao hospital para me visitar. Trouxe uma pequena flor colhida do jardim e tentou me animar. Enquanto conversávamos, ela mencionou algo que me deixou sem palavras. Seus filhos estão em uma viagem juntos, não é? Vi umas fotos deles no aeroporto. Com o celular trêmulo, abri as redes sociais. Lá estavam eles, Lucas, Clara e Fernanda, sorridentes, com malas e legendas entusiasmadas sobre férias em família no Caribe. Nenhuma menção a mim ou ao meu aniversário. Fiquei olhando para as fotos por um longo tempo, sentindo uma mistura de mágoa e incredulidade. Aquelas imagens eram a confirmação de algo que eu temia admitir. Para meus filhos, eu parecia ser apenas uma obrigação, um ponto de apoio que eles usavam quando conveniente. Mas, no momento em que mais precisei, fui esquecida. A noite caiu, e o hospital ficou silencioso. No meu quarto, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade, prometi a mim mesma que não deixaria aquele abandono me consumir. Eu ainda não sabia como reagiria, mas uma coisa era certa. Aquele dia marcaria o início de uma nova forma de enxergar minha relação com minha família. A dor de ser esquecida pelos meus próprios filhos ainda era recente, mas ela também me fez enxergar algo maior. Eu precisava mudar, não para eles, mas para mim. No hospital, o tempo parecia passar de forma diferente.
A monotonia das paredes brancas era interrompida apenas pelas idas e vindas das enfermeiras e pelo som dos monitores. Durante os dias seguintes, fui submetida a uma bateria de exames. O diagnóstico foi confirmado. Minha arritmia precisava de cuidados constantes. Apesar do desconforto, o que mais doía era o vazio deixado pela ausência de minha família. Lucas, Clara e Fernanda não ligaram para perguntar como eu estava. As únicas mensagens que recebi foram algumas fotos da viagem que Clara enviou no grupo da família. Elas mostravam praias paradisíacas, coquetéis coloridos e sorrisos amplos. Nenhuma palavra sobre mim ou o fato de eu estar hospitalizada. Era como se minha existência tivesse sido apagada naquele momento. Dona Teresa foi minha única visita no hospital. Ela trazia pequenas flores de seu jardim e sempre buscava palavras para me animar. Em um desses dias, enquanto ela rearrumava as flores ao lado da cama, eu desabafei. Teresa, você acha que eu falhei como mãe? Meus filhos não estão aqui. Parece que minha vida inteira foi dedicada a eles, mas agora eu sinto que fui apenas um recurso para eles. Ela suspirou, sentando-se na cadeira ao lado. Amélia, não acho que você falhou. O que você sente é legítimo, mas às vezes, as pessoas não percebem o valor de alguém até que seja tarde demais. Isso não significa que você não foi uma boa mãe. Suas palavras eram reconfortantes, mas também difíceis de aceitar. Minha mente voltava ao passado, revivendo momentos em que sacrifiquei meu conforto pelo bem-estar dos meus filhos. Pensei em Lucas, que uma vez quis estudar em outro estado, e como vendi minhas joias para ajudá-lo. Lembrei-me de Clara, que queria se casar em uma cerimônia luxuosa, e como gastei minhas economias para realizar esse sonho. E Fernanda, minha caçula, para quem construí um quarto especial com a cor que ela tanto amava, mesmo que isso significasse adiar reformas importantes na casa. Ao longo dos anos, fiz tudo isso sem esperar nada em troca além de amor e gratidão. No entanto, ali estava eu, sozinha em um leito de hospital, enquanto meus filhos viviam momentos felizes em outro país. Quando recebi alta, voltei para casa com a ajuda de Dona Teresa. O apartamento parecia ainda mais vazio do que antes. Restos do bolo que eu havia preparado para meu aniversário ainda estavam sobre a mesa, intocados. Os enfeites, cuidadosamente pendurados dias antes, agora pareciam uma lembrança amarga de um momento que nunca aconteceu. Ao sentar-me no sofá, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não podia continuar vivendo apenas para os outros, esperando algo em troca. Durante décadas, abdiquei de minha felicidade para priorizar a deles, mas agora era hora de priorizar a mim mesma. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Decidi rever minhas finanças, algo que sempre deleguei a Lucas, pois confiava nele para gerenciar meu dinheiro. Ao acessar o banco, fiquei chocada ao perceber que minhas economias estavam quase zeradas. Uma série de transferências para contas desconhecidas haviam sido feitas nos últimos anos. Com o coração acelerado, entrei em contato com o gerente do banco. Ele confirmou que as transferências tinham sido realizadas com autorizações assinadas por mim, mas eu não lembrava de ter feito aquilo. Comecei a suspeitar que alguém da minha família estava se aproveitando da minha confiança. Resolvi confrontar Lucas por telefone. Quando perguntei sobre as movimentações, ele hesitou antes de responder. Mãe, eu usei parte do dinheiro para ajudar Clara e Fernanda. Elas estavam precisando. Minha respiração ficou pesada. Ele sequer havia me consultado antes de usar minhas economias. Eu lutei para conter as lágrimas enquanto dizia: Lucas, esse dinheiro era para minha segurança. Eu confiei em você. Ele tentou justificar. Mãe, você nunca precisou de muito. Nós só queríamos aproveitar um pouco agora que estamos todos mais ocupados. Essa resposta me deixou sem palavras. A sensação de traição foi esmagadora. Eu percebi que, para meus filhos, meu sacrifício era algo tão garantido que eles nem sequer consideravam como isso poderia me afetar. Passei dias tentando processar o que havia descoberto. A cada nova reflexão, ficava claro que eu precisava agir. Não podia mais permitir que minha bondade fosse explorada. Algo precisava mudar,
e essa mudança começaria comigo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Eu me vi entre a mágoa e a necessidade de reagir. Por muito tempo, acreditei que meu propósito era o bem-estar dos meus filhos, mas agora percebia que havia negligenciado a mim mesma. Chegou a hora de retomar o controle da minha vida. Minha primeira decisão foi procurar um advogado. Levei todos os documentos das minhas contas bancárias e autorizações que supostamente assinei. Ao analisar os papéis, ele confirmou que algumas assinaturas eram falsificadas. Lucas não apenas desviou meu dinheiro, mas também forjou meu consentimento. Essa constatação foi devastadora, mas também me deu um propósito. Eu precisava enfrentar a situação, não apenas por mim, mas para evitar que continuassem a me usar dessa forma. Enviei mensagens para Lucas, Clara e Fernanda, pedindo que nos encontrássemos em minha casa. Eles demoraram para responder, mas acabaram concordando, marcando para o fim de semana seguinte. Usei os dias antes do encontro para preparar meu discurso. Queria ser firme, mas também deixar claro que não aceitaria mais ser tratada como uma fonte inesgotável de recursos e sacrifício. No sábado, eles chegaram. Lucas foi o primeiro, com o mesmo sorriso despreocupado de sempre. Clara e Fernanda vieram logo depois, com um ar de impaciência, como se eu estivesse tirando-os de algo mais importante. Eu os convidei a sentar na sala. Eles perceberam meu tom sério e, pela primeira vez, pareceram desconfortáveis. Chamou a gente para discutir alguma coisa séria? Lucas perguntou, cruzando os braços. Respirei fundo antes de responder. Sim, e não vou enrolar. Descobri as movimentações na minha conta bancária. Sei que você, Lucas, usou meu dinheiro sem minha autorização, e Clara e Fernanda, vocês também se beneficiaram disso. Houve um momento de silêncio. Clara tentou desviar o olhar, mas Lucas começou a se justificar. Mãe, você não estava usando dinheiro. Achei que não teria problema ajudar minhas irmãs. Não estava usando porque confiava que estava seguro, interrompi, elevando a voz mais do que pretendia. Esse dinheiro era a única garantia de que eu teria segurança no futuro. Clara finalmente falou. Mas você nunca negou nada pra gente antes. A gente achou que tinham direito a tudo que era meu, completei. Vocês acham que minhas economias são um prêmio por ser mãe de vocês? Fernanda, que até então estava calada, finalmente interveio. Mãe, a gente nunca quis te machucar. Só achamos que você não precisava tanto assim. As palavras dela eram um reflexo claro do quanto eles estavam desconectados da realidade. Minha paciência, já desgastada, chegou ao limite. Não precisar tanto assim? Vocês têm ideia de como é estar sozinha, doente, e ainda descobrir que meus próprios filhos me deixaram vulnerável? Eles pareciam incomodados, mas não pediram desculpas de imediato. Apenas Lucas tentou amenizar a situação. Podemos resolver isso, mãe. É só dinheiro. Eu o encarei com firmeza. Não, Lucas. Não é só dinheiro. É sobre respeito. É sobre consideração. E vocês me provaram que não tem nenhum dos dois por mim. A conversa terminou de forma tensa. Eles saíram visivelmente irritados, mas eu não estava disposta a ceder. No dia seguinte, dei início ao processo judicial para recuperar parte do dinheiro desviado. Não se tratava apenas do valor, mas de estabelecer limites claros. Ao mesmo tempo, comecei a reconstruir minha vida. Decidi vender o apartamento grande onde morei por tantos anos. Ele estava cheio de memórias que, naquele momento, me pesavam mais do que confortavam. Comprei um lugar menor, mais aconchegante, onde poderia me dedicar a mim mesma. Também retomei velhos hobbies que abandonei ao longo dos anos. Voltei a pintar, algo que sempre me trouxe alegria, e comecei a participar de grupos comunitários. Pela primeira vez em décadas, sentia que estava vivendo para mim. Meus filhos, talvez por orgulho, distanciaram-se ainda mais. Lucas raramente me ligava, Clara e Fernanda sumiram completamente. Apesar da dor, aceitei que esse afastamento era necessário. Eu não podia continuar cultivando relações que me faziam mal.
Meses depois, recebi uma ligação de Lucas. Ele parecia mais contido, quase arrependido. Disse que queria me visitar para conversar. Embora hesitante, aceitei. Ele veio sozinho e, pela primeira vez, admitiu o erro. Mãe, eu errei com você. Não tenho desculpas. Foi um momento importante, mas não mágico. O caminho para reconstruir nossa relação ainda seria longo. Clara e Fernanda, por outro lado, continuaram distantes. Entendi que talvez nunca aceitassem a mudança na dinâmica familiar. Ao final de tudo, percebi que a jornada mais importante não era reparar a relação com meus filhos, mas comigo mesma. Eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, a dizer não e a valorizar minha própria felicidade. E essa, descobri, era a maior conquista de todas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!